Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Na segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da nossa irmã Sueli apresentar o estudo de hoje, a nossa irmã Eliana vai fazer a leitura do texto de preparação. Boa tarde a todos. Deus te pede. Livro Pão da Alma, psicografia, Carlos Bacelli, autor, irmão José. Não espere dos outros aplausos e elogios. Busca, acima de tudo, a paz de consciência. Nada vale por fora o que trazes por dentro. Cumpre o próprio dever, ignorando o resto. As maiores vitórias são as do mundo íntimo. Deus te pede somente que faças o melhor. Olha só, pequenininho, mas disse tudo, né? Bom, vamos ouvir a nossa irmã Sueli, que vai dar início ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ela vai nos apresentar hoje os itens de 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação e os infortúnios ocultos. Uma boa palestra para todos. Boa tarde para todos. Vamos partir para mais uma página do Evangelho, mas no caso mais o capítulo 13, que tem por título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação e os infortúnios ocultos. Esse capítulo é muito interessante. Ele é simples, não demanda grandes raciocínios, mas é assim de uma clareza, e no decurso do estudo eu acho que os senhores, como eu, vão chegar à conclusão que nós estamos melhorando, sim. É porque a melhora é tão devagarzinho que a gente nem percebe, mas a gente esquece que a nossa indignação diante de determinados fatos já indica que já estamos num outro patamar civilizatório, que os valores morais estão em franco progresso. Então, vamos começar a estudar devagarzinho para a gente entender, fixar na memória e guardar no coração. Então, Jesus não escrevia nada, né? E naquele tempo não tinha aparelho gravador, nada disso. Então, as orientações que Jesus traz para nós são aquelas que foram anotadas pelos seus discípulos, ou seja, por aqueles homens que viveram na mesma época, que conviveram com Jesus
e tiveram a felicidade de ficarem preocupados em redigir, em passar para o papiros, na época não tinha papel, né? Mas para passar para o papiros os ensinamentos de Jesus na forma que eles entenderam e conseguiram fixar na memória e posteriormente redigir. Então, Mateus lembra que Jesus dizia: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensas do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombetieis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, isso a gente encontra redigido em Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Eu chamo a atenção para um pedacinho que diz assim: assim, quando derdes esmola, não trombetieis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Hoje em dia, poucos de nós sabem o que é uma sinagoga. A sinagoga era o templo em que os judeus rendiam graças a Deus. Hoje, as sinagogas existem por todas as cidades mundo afora. Apenas outros templos foram sendo construídos de acordo com a crença que cada grupo humano pratica. O cristianismo só vai aparecer depois de Cristo. O cristianismo é o ensino da doutrina de Cristo. Portanto, neste tempo a que São Mateus se refere, não tem igreja cristã, porque são os primeiros passos, os primeiros ensinamentos que Cristo deixa no coração dos homens. Mas as sinagogas já existiam. Essas já existiam. Ele também aqui não se fala nos templos evangélicos, porque não havia o protestantismo, que só apareceu depois do catolicismo. Portanto, é uma vereda cristã, mas com outro tipo de interpretação. Então, eu estou falando isso só para a gente entender por que não se fala em templo, igreja católica, por que não se fala no templo evangélico? Porque eles não existiam nessa época, ok? Pode seguir, por favor. O segundo item diz:
Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu o quero, estás curado. Então Jesus lhe disse, e no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Também está em Mateus. Também é uma outra coisa que a gente precisa ter cuidado, né? Para nós, a lepra não diz mais nada. Quem de nós conheceu algum leproso? Foi uma doença, basicamente, eu não vou dizer que ela foi erradicada, porque ela ainda existe em algumas partes do mundo, mas não é mais como era no tempo de Jesus, porque isso tem a ver com a falta de higiene, né? Tem a ver com os hábitos civilizatórios da época. Então é uma dessas muitas doenças que já existiu e que na graça de Deus não existe mais. E era uma doença que era melhor morrer do que ter lepra, porque você ficava isolado em face da facilidade de transmissão. Então era uma praga isso. E esse leproso, coitado, que era um dos muitos que vivia isolado, conseguiu chegar-se até Jesus e pediu a ele o milagre da cura. E Jesus, com aquele poder, com aquele influxo magnético fantástico, pelo poder da vontade dirigida àquele irmão doente, ele conseguiu que aquela cura fosse realizada. Mas o que ele pede? Não fica falando por aí que eu curei você. Não precisa falar. Apenas se mostre diante dos sacerdotes, quer dizer, daqueles que precisavam conhecer muito bem a religião, que precisavam conhecer muito bem os valores morais do ser humano, pudessem perceber que se pode fazer curas fantásticas se o coração caminhar junto dessa vontade. Então, continuando, eu só peguei 2 pedacinhos do Evangelho, tá? Agora vamos começar. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, é uma forma de linguagem figurada usada por Jesus para recomendar aos homens de bem a máxima discrição nas suas ações de socorro ao próximo. Jesus pregava isso e nós pregamos também, que aquilo que se faz fique no mais absoluto segredo. E aí tem uma outra figura. Na estrutura física do ser humano, as mãos têm importância ímpar, porque são elas, vejam bem, instrumentos de agressão e de carícia,
de construções que favorecem a vida ou decretam a morte, que dão ou tiram o alimento, o abrigo, o consolo. A cabeça pensa, o coração sente, mas as mãos realizam. Olha a importância das mãos. Todos os sentimentos do espírito humano se concretizam nas mãos. Por isso, Jesus emprega a figura das mãos que devem doar sem ostentação, para não humilhar o beneficiado. No nosso coração, há dois sentimentos que nos impelem a executar nossos atos. Quer dizer, as nossas mãos funcionam, dão, tiram, acariciam, esbofeteiam, mas executam atos de humildade e de orgulho. A humildade é o sentimento que nos leva a praticar o bem pelo bem, sem esperar recompensa, a não ser a satisfação íntima de ter concorrido para a felicidade de um irmão. Então vejam, isso é o nosso dia a dia. Nós fazemos milhares de ações que só trazem prazer pelo bem que a gente está vendo acontecer em favor do outro. A gente não está tirando nenhuma vantagem nisso, nada. Mas o prazer de ver o outro feliz, a satisfação de ter dado ao outro um momento de alegria. O orgulho é o contrário, é o sentimento que nos leva a praticar o bem por ostentação. Não quer dizer que o homem orgulhoso também não pratique a caridade, mas não tem essa fórmula, não tem esse jeito de caridade, de beneficiar o outro, não. Ele faz o bem ao seu próximo apenas para ostentação, ou seja, só para aparecer. Então, de verdade, ele está fazendo para ele mesmo. Quando ele dá um pedaço de pão ao outro, ele próprio está comendo aquele pão pela sensação, eu sou o bom. Não está pensando na alegria do outro de ter a sua fome diminuída. Jesus aqui nos recomenda que façamos o bem movidos pelo sentimento da humildade. Quando dermos esmola ou praticarmos qualquer ato bom com o nosso próximo, que não seja o sentimento de orgulho que nos mova, mas sejamos movidos pelo sentimento da humildade e da fraternidade. Isso é que é o fantástico, a delicadeza. A esmola não pode ter essa conotação de algum tipo de vaidade. A esmola tem que ser socorro, tem que ser um frasco de sangue que eu dou para preencher aquele organismo que já
não consegue sobreviver às próprias expensas. Vejam, agora eu estou pensando exatamente nisso. Imaginem aquela sala onde ficam reunidas pessoas que doam sangue. Imagina, eu estou doando o meu fluido vital, o meu sangue, o que eu tenho de mais importante na vida, meu maior bem, o meu sangue. Estou doando para quem estiver precisando. Olha que ato fantástico é o ato da doação de sangue. Pensem nisso e imaginem aquela sala onde 4, 5 pessoas estão ali durante algum tempo doando o seu sangue. Espiritualmente falando, deve ser um pedacinho do céu. Porque nesse momento, aqueles homens e mulheres perdem a configuração de espíritos humanos e provavelmente passam a ter a imagem de anjos que já chegaram ao último patamar da evolução humana. Deve ser isso. Pena que a gente não pode ver, mas deve ser isso. Não devemos beneficiar ninguém à vista de todos. Jesus nos ensina a não humilhar o irmão que recorre a nós. Passem essa recomendação para o transplante de órgãos. Já pensaram? Doar um rim. Olha que coisa maravilhosa. E você faz isso, você doa de coração. Quem recebe, de maneira nenhuma vai se sentir humilhado, mas vai se sentir tão agradecido, que hoje em dia a gente faz questão que o favorecido não conheça o doador, para não se sentirem exatamente nessa relação de humilhação que pudesse acontecer. Mas vejam que coisa fantástica. Tudo isso, para nós, já é normal, não é não? Doar sangue, doar um rim, usar o coração de quem já não precisa mais dele, que o resto do corpo já faliu, e você faz o transplante. Isso para nós já é normal. Vejam, eu estou falando isso tudo para a gente poder perceber o quanto nós, enquanto seres humanos, estamos evoluindo. É devagar? É devagar, mas é de uma forma muito sólida, muito forte, muito inconteste. Há bastante sofrimento no coração do irmão necessitado, porque lhe aumentar as amarguras, tornando-o alvo de uma beneficência orgulhosa. A verdadeira beneficência é modesta e branda, socorre sem humilhar e ampara sem ferir a dignidade de cada criatura. Segundo o Evangelho, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado
fazendo-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Já falando esse pedacinho, já tem uma conotação muito nossa. O que todos os governos desejam? Aumentar a quantidade de empregos que pode oferecer ao seu povo. Vejam bem, a grande preocupação dos membros dos poderes executivos, presidentes, governadores, prefeitos, é aumentar a oferta de emprego. Por isso que, às vezes, eu digo assim, a gente não tem que se vangloriar porque aumentou o número dos beneficiados pelos projetos sociais. Aumentou o número de gente recebendo, por exemplo, esse projeto aí de pé de meia. Eu não tenho que aumentar a quantidade de estudantes do ensino médio que recebem pé de meia, nada disso. Eu tenho é que melhorar as condições de ensino para que esses meninos e essas meninas busquem a escola como a coisa mais fantástica que tem na vida deles, que é guardar o conhecimento, é se apoderar do conhecimento e com esse conhecimento avançar na vida. Não é oferecer R$200 por mês, não é isso, não é isso. Isso também ajuda, mas o que importa realmente é fazer com que aquele que precisa de ajuda receba um trabalho honesto. Essa é a grande plataforma de todos os governos, oferecer trabalho, porque com o trabalho vem a riqueza, com a riqueza vem uma vida de melhor qualidade. Nada de esmola, de trabalho. Quando eu não puder oferecer trabalho, que aquilo que eu dou seja tão disfarçado que ninguém vai ir. Eu agora estou me lembrando, durante muitos anos, 20 anos, eu trabalhei na mesma escola em Bom Sucesso. E as minhas crianças eram todas moradoras ali daquela favela Nova Holanda, que fica no nível da rua. Minha escola era em frente. E eu sempre tive mania de mandar meus alunos lerem, né? Só que não adiantava eu mandar eles comprarem, porque eu sabia que eles não tinham dinheiro para comprar mesmo. Então, naquele tempo, o professor recebia muito livro. Eu tinha mais de 100 livros de aventura, de histórias agradáveis, e o que eu fazia? Mensalmente, aqueles livros eram trocados entre os meus alunos. Então, todo mundo tinha que ler e depois mostrar o que leu e fazer um balanço para mim. Mas, quando chegava um livro que era o livro da classe, né? Às vezes eu conseguia comprar, porque aqueles eu tinha que comprar, outras vezes não conseguia. Aí eu dizia para os meus garotos, gente, falando sério, não tem ninguém que vocês possam varrer a calçada e ele
te remunerar com um trocadinho? Porque aí vocês vão guardando esse trocadinho e vai chegar um momento que vocês vão ter dinheiro para comprar os livros que a gente precisa, já que eu não estou conseguindo doação, nem estou conseguindo comprar. E eles faziam isso mesmo, eles corriam atrás. O negócio era dar ideia, né? Deu ideia, eles corriam atrás e resolviam um problema. Então, eu lembro que essas minhas crianças, tempos depois, eu fiquei sabendo de um, de outro, ninguém parou de estudar. Eu acho que eu era tão forte a vontade que eu tinha de botar eles para frente, de fazer com que eles acreditassem neles mesmos, que eles foram no tranco, e foram, na graça de Deus. Então, a verdadeira caridade é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Claro, se você está precisando de ajuda e quem vai te ajudar faz um estardalhaço, a gente quer mais é se meter num buraco embaixo do chão e ficar quietinho lá. Ela sabe encontrar, então a caridade sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiário à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. Geralmente a gente tem que agradecer a oportunidade de ajudar. Isso daí é uma outra visão da história que a gente está vivendo. A gente precisa agradecer. Eu não quero que você fique pobre a vida inteira, não é isso não. Mas nesse momento você está me dando uma oportunidade de eu ser melhor comigo mesmo. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a direita. De preferência, faz a caridade e esquece. E vamos em frente. O outro item, que é o item final, que trata dos infortúnios ocultos, esses são os milhares de desastres particulares que passam desapercebidos. São os sofrimentos que experimentamos, alguns de ordem material, tipo desemprego, doença, abandono, solidão. Outros de ordem moral, inveja, intolerância, vaidade, egoísmo. Eles podem ser mitigados, que é diminuídos, e até anulados, seja pela vontade firme do sofredor em superá-los, seja pelo auxílio prestado por aqueles que o percebem. É verdade, os sofrimentos que cada um de nós tem, e todos nós temos, eu costumo dizer, não tem jeito, tem uns que a gente tem que se acostumar com eles, tem outros que a gente consegue diminuir, tem outros que a gente consegue até liquidar. Mas, vejam bem, a gente precisa lutar com os sofrimentos. Se é falta de trabalho, eu não vou procurar emprego, eu vou procurar trabalho. Eu não vou ganhar R$500, mas vou ganhar R$50. Quer dizer, de alguma forma, nós brigamos
por exemplo, com a nossa falta de recursos. A gente briga, que viu um negócio que todo mundo já passou por isso. A gente briga para adquirir um conhecimento de toda a ordem. Os conhecimentos não caem assim na nossa cabeça por acaso, não. Eles demandam da gente determinação. Eu sempre conto histórias, né, comigo mesmo. Uma vez eu tive que aprender grego. Grego, nem as letras A, E, I, O, U são iguais. Então eu tinha que aprender como é que eram as letras em grego para poder entender as palavras, senão não tinha jeito. E teve um dia que eu já estava tão desesperada, eu não conseguia aprender aquela droga daquela língua. Eu falei, não, você não é mais inteligente do que eu vou te dominar, claro que eu vou. E aí, realmente, vocês nem imaginam o que eu fiz para conseguir aprender aquelas letras todas, formar palavras. Depois eu sabia escrever qualquer palavra usando as letras do grego, mas foi uma guerra comigo mesmo, com a minha ignorância. A outra, eu estou contando essa porque é uma coisa que sempre me incomodou, foi isso. Mas quer ver outra coisa que é muito comum? A gente conseguir aprender receitas, né? Essas receitas maravilhosas. O outro fala, então faz assim, assado, cozido, ensopado. Eu vou, faço tudo que ele manda, isso é uma porcaria a comida que eu faço. Se eu disser aos senhores que eu nunca consegui comer o feijão que eu fiz, eu sei, os passos eu sei, mas que ele sai uma porcaria, sai. Então eu desisti, eu faço outras coisas, mas feijão eu não faço. Quer dizer, sou eu e ele, nós não nos bicamos, não sei porquê. Então as coisas acontecem assim, em situações bobas, né? Tolas, que a gente, mas quando a hora que o senhor tiver que fazer, eu vou fazer. Não tenha dúvida, vai sair, não vai ser grande coisa não, mas enfim, vai sair alguma coisa. Os infortúnios estão contidos no grande rol das infelicidades da terra, mas cada um de nós só consegue ver e aquilatar aqueles sofrimentos, aquelas carências que já experimentou. Esse negócio de infelicidade é outra coisa tão pessoal. O que é uma infelicidade para mim e para o outro não é. Cada um encara os fatos com a sua capacidade de resolvê-los, Então, o que é infelicidade para uns, não é infelicidade para outros. E também tem o detalhe, não dá para eu medir a infelicidade do outro, aquilatar, né, a infelicidade do outro, porque a gente só consegue sentir a nossa própria infelicidade. Do outro a gente imagina se a gente já sentiu. Se a gente nunca sentiu dor de dente, não vai nunca ter piedade de quem está com o rosto todo inchado e com os dentes todos apodrecidos. Sem chance. Quem gosta muito de viver sozinho, jamais vai dar bola para quem fica chorando. Porque eu estou muito sozinho, porque eu vivo na solidão. Eu também, mas eu acho ótimo. Porque cada um tem uma experiência diante das chamadas infelicidades. Ouvindo, falando, agindo pelo outro que sofre de algum tipo de padecimento, podemos ajudar
usando dos nossos recursos materiais, dos nossos talentos, dos nossos conhecimentos. Por exemplo, isso aqui, moleza, a gente entende rápido. Médico. O médico ouve, descobre a doença, oferece o remédio e acaba com o sofrimento do outro. Ele usa os ouvidos, ele usa os conhecimentos adquiridos, ele usa as mãos quando prescreve aquele remédio que ele sabe que vai fazer a diferença. Então, a gente ajuda o outro usando os nossos talentos. Quer dizer, aquelas coisas que a gente sabe fazer muito bem feito. Quando a gente socorre o outro de forma material, oferecendo alguma coisa de que ele precisa. Ou então, usando os nossos conhecimentos para que o problema dele seja resolvido. É assim que funciona. Tudo isso são formas de se atender às necessidades alheias. Só não precisa ficar trombeteando. Fui eu que fiz, fui eu que consegui, fui eu que ensinei. Nada disso. Apenas resolve o problema e vai em frente, segue em frente. Enquanto expusermos nossos atos bons à contabilidade do mundo, estaremos nos perdendo no emaranhado dos louros, das palmas efêmeras que a sociedade oferece, voltada que está à valorização das aparências. Devemos antes fazer o bem sem ostentá-lo, com profundo sentimento de gratidão ao Pai, que lhe propicia condições de acudir o outro em suas aflições, compenetrando-se de que tudo o que possui, ainda que seja fruto do seu trabalho honesto, é empréstimo de Deus, que nos faculta nessa condição para que possamos intermediar sua assistência aos que dela necessitam. Se a gente pensar que a gente funciona como intermediário entre Deus e o sofredor, caramba, olha como é que a coisa fica melhor. A gente socorre porque a gente tem recursos. A gente tem recursos porque a providência divina os colocaram à nossa disposição. Então, olha que beleza, a gente acaba sendo um empregado da providência divina, que atende aqueles que precisam do atendimento dela. Como ela não pode vir diretamente, ela usa-nos como intermediário. Não podemos mais ficar indiferentes às misérias do mundo, mas sempre nos reconhecer como portadores de algum recurso que possa minimizar as dores e as lágrimas do nosso próximo, sem jamais exaltar perante a sociedade que nos cerca o exercício da caridade que afortunou nossos espíritos. É aquele negócio, faz e vai em frente, esquece. Não há que esperar que o miserável escancare a própria miséria para então ser socorrido. Não há que esperar oportunidade propícia para fazer o bem. Todos os momentos são propícios para a caridade de toda ordem. Ouvidos atentos para ouvir, olhos curiosos para ver, vontade atuante para servir. O que eu vou dizer agora, muita gente diz, nunca pensei nisso, Sueli, mas a gente vai pensar.
Nos tempos atuais, o socorro aos necessitados deixou de ser ato isolado, ação assistencial, para ser direito do cidadão e responsabilidade e dever do próprio Estado. É nisso que eu digo que o ser humano está evoluindo, sim. Está evoluindo, sim. É porque são tantos os problemas, são tantas as falhas, que a gente até deixa de perceber as conquistas que já aconteceram. Imagine, nós não vivemos de esmola necessariamente, não. O cidadão tem direitos. Claro que ele também tem deveres, mas ele tem direitos. O Estado, ele tem obrigações e deveres para com esses cidadãos. Então, aquela coisa de que antes era apenas favor, que era só socorro assistencial, a maior parte delas hoje é direito do cidadão. Se não, vamos ver alguns exemplos. Não saiba a sua mão esquerda o que fez a direita nos dias de hoje, é muito mais do que a esmola doada em silêncio, é mais ainda do que poupar o constrangimento de quem recebe o auxílio. Não saiba a sua mão esquerda o que fez a direita, é resultado da evolução do espírito humano do que se refere à fraternidade. A ninguém pode faltar o necessário para viver com dignidade. Por conta desse entendimento, no Brasil, programas como, alguns deles, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Restaurante Popular, Farmácia Popular, Vale Refeição, Vale Transporte, tem um monte de outros programas aí que eu não me lembrei, não são esmolas, são programas de distribuição de renda, de distribuição das riquezas do país, entre as pessoas mais necessitadas, entre as mais carentes da sociedade. Isso é importantíssimo nesse capítulo 13. Nós evoluímos em fraternidade, nós conseguimos ser menos primitivos, menos defensores dos nossos direitos e começamos a entender que nós somos muito mais fortes quando nos unimos, quando nos juntamos e nós ficamos de olho mais atento ao companheiro ao nosso lado, porque estamos todos bem juntos, e é assim que nasce a fraternidade. Não é apenas o meu filho, não é apenas a minha mãe. Mãe são todos os filhos e todas as mães. É esse o sentimento de fraternidade que, na graça de Deus, se nada ficou do que Jesus ensinou, com certeza esse sentimento já criou raiz nos nossos corações, a ponto de nós tornarmos leis, quer dizer, atos obrigatórios, atos que facilitam a distribuição da renda de um país. O Brasil não é riquíssimo? É riquíssimo. Então ele tem que distribuir a riqueza que ele tem.
E é por isso que ele é obrigado, na graça de Deus, a desenvolver esses programas todos e muitos outros que tem por aí, né? A escola pública, a saúde pública, as vacinas de graça, os remédios que são doados, os hospitais públicos, os prontos-socorros da vida. Isso são conquistas nossas, gente. Isso é uma coisa fantástica, fantástica, quando a gente percebe que tem sempre um SUS à nossa disposição. É aprendendo a dividir que o ser humano vai ficando mais humano, mais civilizado, mais luminoso, menos egoísta. Já chegou o tempo, vejam bem, de menos soldados e mais trabalhadores, de menos prisões e mais escolas e hospitais, de menos gritos e de mais orações, de menos ostentação e de mais doações silenciosas. Não saiba sua mão esquerda o que fez a direita, mas que ambas obrem em nome de Deus, em favor dos que nos cruzam o caminho, como verdadeiras oportunidades de exercer a caridade, como Jesus exemplificou e Deus ensinou. Fazer o bem sem ver a quem, sempre e em qualquer situação. O amor vivido do dia a dia, com alegria e desprendimento real, é o que verdadeiramente agrada a Deus e eleva o espírito. De Luca diz que o reino de Deus não está apenas brilhante, é viver divorciado de Deus. Porque Deus somente se descobre quando o amor sai do nosso coração e vai ao encontro do coração ferido do nosso irmão. A religião mais pura e verdadeira diante de Deus é a prática da caridade. Essa a grande religião. Somente o ato de fazer o bem ao próximo é capaz de fazer o bem a nós mesmos. O homem de fé que ignora o sofrimento dos seus semelhantes e não pratica boas ações, está perdendo a oportunidade que a providência divina lhe facultou quando lhe concedeu uma nova encarnação, com o propósito de evoluir o próprio espírito e de ajudar a evolução do planeta em que habita a Terra. Ou seja, ganhamos uma encarnação para evoluir e para fazer com que essa evolução contamine a todos, em todos os lugares, e torne o planeta que nós habitamos um planeta onde o ranger de dentes e a dor exacerbada fiquem num passado distante, fora da nossa convivência diária. Muito obrigada.